Toda terça-feira, às 11 da manhã, Ponto Facultativo. Um programa com informações diversas, destacando assuntos do cotidiano, com a participação do professor de Direito Wagner Fontinelli Pessoa. Fique ligado e participe. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus. A questão de hoje é a seguinte: quem trata e quem maltrata os idosos neste país? A forma como a sociedade trata os seus idosos não é definida apenas pela imposição de uma legislação garantidora de direitos para os que já viveram além de um determinado tempo. É definida, acima de tudo, por seus valores e padrões culturais. O nosso corpo é uma máquina de primorosa engenhosidade que funciona à base de certos combustíveis e possui circuitos refinadíssimos, conexões e condutores que a engenharia humana, debalde todos os seus esforços e pesquisas, ainda não conseguiu reproduzir com a mesma qualidade. O único problema é que, como qualquer outra máquina, esta também se desgasta pelo uso e pelo tempo, perdendo com o passar dos anos o seu vigor e a sua produtividade. E mesmo que algumas dessas máquinas consigam prolongar a sua utilidade e suas possibilidades de utilização, há um momento em que a sua vitalidade se esvai. É quando chega aquela fase em que muitos seres humanos como que esgotam a sua força produtiva e passam, uns devagar e outros depressa, a transferir o peso dessa última etapa de sua jornada por aqui para que outros os ajudem a carregar. Este processo varia de pessoa para pessoa. Alguns envelhecem ainda na meia-idade, por assim dizer, enquanto outros conseguem ser produtivos até uma idade muito avançada. E também varia de sociedade para sociedade. Existem culturas em que os idosos são reverenciados e outras nas quais são claramente relegados a um plano de pouca ou nenhuma importância. Mas isto não se vincula à condição de riqueza ou desenvolvimento social. Tem muito mais a ver com os traços e padrões culturais de cada lugar. Daquilo que eu conheci por aí afora, entendo que na sociedade norte-americana, por exemplo, os idosos são mais considerados do que num país como a Espanha, onde me espantou a desimportância com que aquela parcela mais velha da população é tratada, como se não passasse de um estorvo para os demais. Sabe-se que em muitas partes do mundo, no Brasil inclusive, a média da idade de seus habitantes está se elevando porque as pessoas estão vivendo mais e porque, graças ao planejamento familiar, do qual não se cogitava nos tempos de antigamente, estão nascendo menos crianças do que há algumas ou muitas décadas. Em parte, isto é o resultado de uma transformação dos costumes. Em parte, uma adaptação às contingências e complexidades da vida moderna, inclusive sob o aspecto econômico-financeiro das famílias. E assim, passamos a ter que pensar num problema social grave, que alguns países do velho mundo, a França, por exemplo, já enfrentam desde o século passado. Estamos nos transformando aos poucos, mas não muito lentamente, num país de velhos. É justamente neste ponto que nos defrontamos com uma questão que motiva a nossa conversa de hoje. Como estão sendo tratados nossos idosos? Quem trata deles e quem os maltrata? O Estado brasileiro, de rotina, trata muito mal seus aposentados, que, com as exceções que confirmam a regra, como o Lula e o Fernando Henrique Cardoso, ambos aposentados prematuramente com pouco mais de 40 anos, pertencem à chamada terceira idade. Uma sutileza forçada para não chamá-los de velhos, como se nisto se resumisse a prática de tratá-los bem. Mas sendo qual for o apelido com que identifiquemos os idosos, terceira idade, melhor idade, etc., o fato é que eles são maltratados no Brasil. Maltratados, desrespeitados e, não raras vezes, explorados também. Pela Previdência Social, pelos serviços públicos de saúde, pelos bancos e financeiras que os expoliam de suas aposentadorias. Da mesma forma, sofrem maltratos nos transportes coletivos e, pior ainda, por parte de familiares e dos chamados cuidadores. Além daquilo,
a que são submetidos em casas de repouso, nada sérias, que se apresentam como estabelecimentos especializados em cuidar deles quando a sua permanência em família torna-se impraticável. De algum tempo para cá, no entanto, temos o advento do Estatuto do Idoso, Lei 10.741, que após 7 anos de tramitação pelo Congresso, foi finalmente aprovado e sancionado em outubro de 2003, ampliando os direitos do cidadão com mais de 60 anos. Podemos considerar que foi um avanço nas normas anteriores, estabelecidas por uma lei de 1994, que instituía a Política Nacional do Idoso e dava garantias aos que se encontrassem nessa faixa etária. Afinal de contas, a nova lei criou penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadão da terceira idade. No entanto, cabe perguntar, quanto à sua eficácia, quais têm sido os efeitos práticos desse estatuto? E quanto ele tem sido eficaz no sentido de prevenir ou sancionar ações de violação aos direitos dos idosos? Se o idoso é capaz de compreender e agir por si mesmo, como ele deve proceder em defesa desses direitos? Mas, e nos casos de senilidade aguda, de demência avançada, como fazer para dar um mínimo de proteção a essas pessoas desamparadas? São perguntas que exigem a palavra de um especialista no assunto, porque, como sabemos todos, o brasileiro, de uma forma geral, não costuma estar informado sobre as regras mais elementares que os protegem da violação dos seus direitos, o que, afinal de contas, também é uma questão cultural. Para conversar sobre este tema, ninguém melhor do que um profissional que atua justamente como fiscal da lei e que, por força do seu cargo, tem convivido no dia a dia do seu trabalho com problemas relativos ao direito ou aos direitos dos idosos. Trata-se do professor de Direito e promotor de Justiça, atuando nas comarcas de Muqui e Mimoso do Sul, no querido estado do Espírito Santo, Dr. Fábio Batista de Souza. No comando do show da manhã, como sempre, nosso amigo Marcelo Ribeiro. Para participar desta conversa, trazendo sobre o assunto suas dúvidas e indagações, os ouvintes poderão fazê-lo pelos telefones da Rádio Bom Jesus, que são 3831-1570 ou 99720-1170. E para os ouvintes com o prefixo 28, no Espírito Santo, o telefone é o 99994-1170. Bom dia, meu prezado Dr. Fábio, seja bem-vindo e obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia, professor Wagner, bom dia a todos os ouvintes, internautas, a todos que ouvem com a grande audiência da tradicional Rádio Bom Jesus. Para alguém que tem lidado com questões diariamente a respeito dos direitos dos idosos, a nossa primeira pergunta é bem simples e bem direta. O que o senhor diria sobre o Estatuto do Idoso? Ele lhe parece um instrumento eficaz para enfrentar esses problemas aos quais nos referimos, ou carece de melhorias e aprimoramentos para que alcance verdadeiramente os seus propósitos? Olha, sem dúvida, o Estatuto do Idoso é um marco, eu diria, na consciência nacional, de um reconhecimento, eu não diria tardio, porém que chega com intensidade para despertar em todo brasileiro a consciência em torno do que é uma gama de pessoas que atingem a maioridade aos 60 anos e que, por força das condições científicas, médicas, projetam uma expectativa de vida muito grande. Então nós temos hoje um segmento populacional da terceira idade muito significativo, e isso realmente tem agora um marco com o Estatuto. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que nós temos muita coisa a ganhar, muita coisa a conquistar, e principalmente dar efetividade ao que está na letra morta do Estatuto. Muito bem, doutor Fábio. Isso de certa forma, esclarece uma dúvida para as pessoas que são menos versadas no domínio do texto do Estatuto, de que o Estatuto talvez não esteja fazendo tudo ou tanto quanto necessário para a proteção do idoso. O senhor, como é um especialista, nos dá uma palavra de alento e a todas as famílias que enfrentam com familiares mais velhos questões relativas a esse tema. De uma forma bem simplificada, poderíamos dizer ao público ouvinte que não está bem familiarizado com o assunto ou com o texto da lei do Estatuto do Idoso,
que esse estatuto aborda temas vários e variados, tais como saúde, transportes coletivos, violência e abandono, lazer, cultura, esporte, trabalho e habitação. E isto nos leva a indagar o seguinte: sobre qual dessas áreas incide o maior número de problemas que chegam ao Ministério Público em busca de proteção para os cidadãos da terceira idade? As demandas são as mais diversas e até eu que já estou um longo período na estrada ministerial aí, me surpreendo como que o idoso passa por das situações mais estranhas e vexatórias possíveis, né? Eu poderia iniciar citando a título de curiosidade a questão que parece simples do próprio som alto dentro de casa, do conflito cultural de gerações, em que aquele idoso, que na verdade é o dono da casa, ele acaba de certa forma, meio que, usando uma palavra popular, meio que sobrando dentro de casa, às vezes vivendo quase que isolado num quarto, limitado, e a gente recebe lá no Ministério Público esse idoso aflito, né, e até em contradição, porque ele ama a família dele, ele ama o neto, ele tem um carinho especial por todos da família, mas ele também mostra um anseio, uma questão de querer ter o seu espaço, ele não está morto, ao contrário, ele é alguém que tem plena vitalidade, que tem todo o direito de gostar da sua cultura, da geração, daquilo que ele construiu na sua história de vida, de modo que às vezes dentro da própria casa ele se sente. E nessa mesma esteira aí nós temos demandas enormes envolvendo medicação, acesso a procedimentos médicos, a questão que eu acho humilhante, e eu gostaria já de plano, já estou ansioso para falar aqui, professor, que é a questão do mau atendimento nos bancos. Eu considero que os bancos estão devendo muito ao pessoal da melhor idade ou da chamada terceira idade. Não é justo a gente chegar num banco, como eu observo como cidadão, e eu não me falo como promotor ou professor, e fico observando a dificuldade que é natural da falta de domínio, conhecimentos da informática, do sistema informatizado, dos terminais, sempre vulneráveis. Tenho presenciado cenas e pedido providências a ponto de presenciar pessoas que seguram cartões de aposentados, agiotas verdadeiros, bandidos que seguram cartões de aposentados e os acompanham até a boca do caixa eletrônico para vigiar o saque que fazem e deles extorquirem quantias vultosas por conta da situação de domínio e submissão dessas pessoas desinformadas. Doutor Fábio, esse aspecto sobre o qual o senhor acaba de falar, ele permite alguns desdobramentos, e eu gostaria de desdobrá-los, de fazer esses desdobramentos, desdobrar o aspecto aí, o tema, porque há muitas pessoas que sequer se apercebem do que está acontecendo nesse sentido, que é gravíssimo. Primeiro, nós temos que pensar em termos do que os próprios bancos fazem com os idosos. Aquela oferta, digamos, facilitada de dinheiro, de empréstimo, de crédito pessoal, com uma conversa vamos dizer assim, que é apresentada, com um argumento que é apresentado para os idosos, quase que semanalmente se recebe um telefonema oferecendo dinheiro, crédito facilitado, crédito pré-aprovado, quando na verdade quem está oferecendo esse crédito, as financeiras, os bancos, eles estão na verdade de posse das informações daquele idoso, ou seja, sabe que ele recebe em folha, que é um aposentado, aquele crédito pré-aprovado na verdade é um crédito que vai ser consignado, ou seja, vai ser debitado da própria aposentadoria, e vão financiando e refinanciando a juros muitas vezes elevados, porque eles consideram aí na taxa de risco a idade, a questão do tempo de vida provável de uma pessoa idosa. E aí é o seguinte, às vezes o idoso vai ou tirando para ele, ou tirando para pessoas da família que crescem os olhos nisso, um neto, um filho, uma nora, um genro, enfim. E chega um momento que o que ele vai receber de sua aposentadoria não é suficiente nem para que ele compre seus remédios. A gente sabe que o idoso ele tem uma despesa maior com remédio. Então é o seguinte, não caberia em relação aos bancos alguma providência que impedisse os bancos de fazerem de terem essa
prática em relação à pessoa idosa não é uma maneira de proteger o idoso também? Com certeza. Eu gostaria de passar uma informação a todos os ouvintes, que eu não sei se o professor sabe, que a gente às vezes até sabe e esquece. O banco não faz nada de graça para ninguém. O banco, até a aposentadoria que ele paga do INSS, que é a maioria, ela é paga pelo Ministério da Previdência. Eu fui durante um certo tempo gerente executivo do INSS em Campos dos Goytacazes e tinha contato constante com o Ministério e com o próprio ministro da Previdência, e lá eu constatei isso com toda certeza. O banco não faz favor nenhum quando faz aquele pagamento do aposentado, ainda que de um salário mínimo. O Ministério da Previdência paga por esse serviço. Bem, se esse serviço é pago, e agregado a isso, nós sabemos que também o banco cobra serviços inúmeros, né, referente a taxas bancárias, o mínimo que nós passamos da hora de exigir do banco é que ele tenha um serviço diferenciado para o atendimento ao idoso. Justamente com relação a essa contratação de empréstimo, que teria, na minha maneira, dessa maneira de ver, teria que ter o acompanhamento de um assistente social, e talvez até de alguém com prática em economia, para explicar, esclarecer, ou abstrair desse idoso se é esta a vontade dele mesmo, se ele tem a completa compreensão dos reflexos desse comprometimento da sua renda, considerando os remédios que ele usa, as demandas necessárias que ele tem. E, aliado a isto, eu acho também que o CRAS, todo município, para quem não sabe, tem um centro de referência em assistência social, que é um programa nacional, toda cidade tem. Esse CRAS precisava estar mais entrosado a essa situação para acompanhar esses empréstimos. Doutor Fábio, parece que nós temos aqui uma pergunta no ar. Por gentileza. Bom dia. Meu nome é Leila. Parabéns a vocês pelo programa. Eu gostaria de saber que eu tenho minha mãe, ela é acamada, faz 5 anos que meu nome é Leila, né? Sim. Minha mãe Timerassi, faz 5 anos que ela teve um AVC. Teve sequelas, né? Aí andava com nossa ajuda e agora ela quebrou o fêmur e não está podendo andar, não anda. Pois não. Eu gostaria de saber, assim, com relação a médico vir na residência, sem ser um médico de família, né? Quem vai pretender. Com relação a exames, assim, sangue, né? Exames de... Laboratório. Laboratório fácil, que dá para vir em residência, pegar, né? Colher. E com relação à fisioterapia, se ela tem algum direito. Dona Leila, o doutor Fábio vai já falar sobre isso com a senhora. Eu queria lhe dizer duas coisas. A primeira é que, como a senhora foi a primeira pessoa a ligar para o programa hoje, a senhora recebe aqui, numa cortesia aqui do doutor Fábio, uma cópia do Estatuto do Idoso, tá certo? E da legislação referente a isso, que é uma coisa escrita de maneira assim bastante simples de compreender, e a senhora vai combinar depois aí com o nosso amigo Marcelo como é que a senhora vai receber esse exemplar, mas já tem aqui um exemplar reservado para a senhora pelo fato da senhora ter ligado e feito a primeira pergunta. Agora, tá certo? Agora, em segundo lugar, como houve aqui agora há pouco houve um esclarecimento de que existem várias áreas onde está prevista, ou sobre as quais está prevista a proteção ao idoso. Uma delas é a área, naturalmente, de saúde, né? E o doutor Fábio vai, então, responder a sua pergunta. Pois é, um prazer falar contigo. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: olha só, que a questão constitucional, e a gente não pode fugir dela no Brasil, é o seguinte: o tratamento tem que ser igual. O que nós temos hoje é que quem tem plano de saúde utiliza-se de um sistema, ainda que às vezes buscando a justiça, que se usa uma expressão em inglês que é o home care. O home care, traduzindo de forma simples, na verdade é justamente o que você falou, é a assistência multiprofissional na área médica desenvolvida na residência quando essa pessoa não tem condição de sair de casa. Quando esse transporte, esse deslocamento implica em sacrifício para o paciente. Olha, se isso é possível, né, se isso pode ser disponibilizado para quem tem plano de saúde,
obrigatoriamente o poder público também tem o dever de disponibilizar isso para as pessoas que não possuem plano, ou porque não querem ter, ou porque não podem pagar. Então a recomendação objetiva que eu faço a você é a seguinte: que você procure o Ministério Público ou a Defensoria Pública e leve a documentação que você tem, sobretudo a recomendação médica, que isso é importantíssimo, indicando que a sua mãe precisa do atendimento domiciliar e em quais áreas. Se for preciso, o defensor público ou o promotor de justiça vai oficiar para a Secretaria de Saúde pedindo esse tipo de serviço. Se houver recusa ou uma má prestação nesse tipo de serviço residencial, é obrigatório o ajuizamento de uma ação na Justiça para reclamar da Justiça que obrigue o poder público. E quando eu falo poder público, eu gostaria de esclarecer, eu entendo tanto a União, o Estado quanto o município. Não é só o município, porque o município é o que está perto da gente, mas o Estado, por concorrência constitucional, o Estado e a União também precisam ser demandados para ofertar à senhora, sua mãe, esse tratamento residencial. Então está aí, dona Leila, a resposta que a orientação que a senhora pediu, e não se esqueça que a senhora depois tem aqui um estatuto, uma cópia do Estatuto do Idoso e da legislação relativa ao idoso, que está à sua disposição e que é aqui uma cortesia do Dr. Fábio para a senhora. Nós já começamos pela saúde, né? Professor, se me permite, só para concluir, eu gostaria de fazer um alerta numa situação que eu tenho observado ainda com relação ao empréstimo consignado na aposentadoria do idoso, que por lei é fixado no máximo de 30%, é o máximo a ser descontado dessa aposentadoria. Mas, infelizmente, eu verifiquei uma situação que me chamou a atenção e gostaria de alertar os ouvintes, que é o seguinte: algumas instituições estão orientando a esses aposentados a fazerem a abertura de conta corrente, de modo que, ao invés do cartão chamado cartão eletrônico, cartão salário, ele na verdade passa a ter uma conta corrente. Isso tem uma sutileza que é bom alertar aos idosos, é que além da margem consignável dos 30%, eles fazem um outro tipo de empréstimo, porém com desconto na conta, justamente para contornar esse limite. Para contornar o limite e comprometer ainda mais essa aposentadoria. Pois é, doutor Fábio, eu ia retornar justamente àquela questão inicial que nós dissemos que ela se desdobrava em vários pontos, né? Questão dos bancos. E um dos pontos é o seguinte: além dessa forma, eu diria, meio covarde com que os bancos fazem os empréstimos aos aposentados e depois os deixam numa situação, às vezes, de penúria, existe o seguinte: hoje, vamos dizer assim, com a informatização dos bancos, né? Hoje, muitos idosos, ainda sem o devido preparo, são obrigados a usar o caixa eletrônico, aquele terminal eletrônico. E muitas vezes o banco não tem ali à sua disposição um funcionário para atendê-los. E o que a gente observa, nós outros clientes, é que o idoso às vezes fica com extrema dificuldade de tirar um saldo, de fazer um saque. E olhe, muitas vezes eles pedindo a pessoas estranhas a ajuda. Eu já tive em mais de uma vez o constrangimento de ter que ajudar uma pessoa sem saber quem está me observando, se vai achar que eu estou ajudando ou que na verdade eu estou me aproveitando de uma pessoa que está com dificuldade, né? O banco também deveria ser obrigado a manter uma pessoa. Foi nesse sentido, claro, professor, que eu falei mesmo. Quando eu disse que o banco cobra muita taxa, eu acho que o banco não dá o retorno para o idoso. Tá certo. Vamos pensar num dos aspectos em que o idoso é mais vulnerável: violência e abandono, né? E por favor me corrija se eu estiver errado, doutor Fábio, mas aos olhos da opinião pública este seria o ponto crucial dessas violações. E a pergunta que decorre daí é a seguinte: ao contrário do que muita gente pensa, a violência contra os idosos não se limita à violência física, não é mesmo? Que outras formas de violência são praticadas contra as pessoas dessa faixa etária? São as mais diversas, inclusive as que beiram até ao extremo de proibir o idoso de ter um relacionamento afetivo. Um idoso às vezes divorciado ou viúvo, né, como eu tenho recebido, em que alguns membros da família se veem no direito de tentar ridicularizá-lo
por ele querer ter um relacionamento, reafirmar a sua questão afetiva. Então, são as mais diversas violências. A alimentação não respeitada pela dieta médica, às vezes passada, prescrita e que às vezes considera uma bobagem, né? A própria questão do som alto e, infelizmente, é o que está dominando este país, a gente fica apavorado em falar, que é o usuário de droga, membro dessa família, que bate nesse idoso, que vende as coisas dentro de casa, e esse idoso receoso de externar, de tornar isso público por uma possibilidade de humilhação, não quer às vezes providência drástica com relação ao seu neto, ao seu filho, que na verdade às vezes precisa de internação ou de um tratamento mais severo para a questão da toxicomania. É uma questão séria. Isso ainda tem a questão vamos dizer, da expoliação. Além da expoliação dos seus recursos, tem a questão da discriminação, a opressão, todas essas coisas que o senhor colocou, que são formas veladas de violência, que às vezes quem está vizinho, quem está próximo não está percebendo, a não ser quem esteja dentro de casa mesmo. Eu diria até que há uma certa forma uma alienação, por conta que, como ele é considerado às vezes como ultrapassado, e ele é impedido de manter ou de reativar laços sociais que são importantíssimos para o equilíbrio sociopsicológico dele, ele é colocado como alguém que está numa reserva. Isso é terrível. Há uma ligação? Vamos colocar a ligação no ar, por gentileza. Alô? Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Maria Luzia. Dona Maria Luzia? A senhora está bem? Eu estou ouvindo. Eu não estou bem não. Então, estou ouvindo aí a respeito do idoso, porque eu estou tentando me encostar, já tem mais de 2 horas. E eu não consigo. Aí eu queria saber qual é o caminho a tomar. Eu uso antidepressivo, eu tenho uma dor no braço danada. Hoje mesmo eu estou trabalhando, porque tem que trabalhar mesmo. Bem, a orientação que eu passo é a seguinte: a todos os idosos que têm encontrado dificuldade para conseguir benefícios na Previdência, embora a legislação não exija, a primeira coisa a fazer realmente é a parte administrativa, ou seja, procurar a agência do INSS e fazer o seu requerimento de auxílio-doença, que a gente popularmente chama de encostar, mas é o auxílio-doença. E também, às vezes, até dependendo da gravidade, até um pedido de aposentadoria por invalidez. Se houver a recusa da Previdência Social, no caso INSS, e a pessoa percebe, né, sente que está realmente com uma situação de saúde grave ou de difícil recuperação, principalmente se esta é a indicação de seu médico, porque aí, na minha modesta opinião, o que vale é a orientação, é o exame, é o acompanhamento do médico assistente, ou seja, daquele médico que está tratando da pessoa. Se ele próprio diz que há uma incapacidade laborativa, a pessoa não deve se aquietar, não deve se acovardar, deve procurar a Defensoria Pública. Neste caso, o Ministério Público não tem legitimidade, mas a Defensoria Pública, ou então, através talvez da Prefeitura, se ela ofertar algum tipo de assessoria jurídica, né, para que demande judicialmente contra a autarquia e a INSS para exigir esse benefício. Nós temos uma questão, doutor Fábio, que nós gostaríamos de abordar agora, inclusive porque é uma questão primordial. Uma delas, nós vamos envolver 2 coisas numa só. A primeira é sobre as entidades de proteção aos idosos, que também são previstas no Estatuto. Quais são elas, como se recorre a elas e tal. A outra questão, que é fundamental e que está dentro desse mesmo contexto, é a questão do centro de convivência, que na verdade trariam, vamos dizer assim, talvez uma outra qualidade de vida ao idoso, uma outra forma de conviver com a terceira idade e tal. Eu queria que o senhor nos desse uma orientação sobre essas 2 questões. Essa questão é muito importante, excelente a colocação, porque nos leva à seguinte reflexão. A primeira é a de reconhecer, principalmente aqui na nossa região, em Bom Jesus, um trabalho quase que irretocável, digno de todo elogio, que são os asilos que nós temos aqui tradicionais, aqui 2, um aqui em Bom Jesus do Tabapona, outro já em Bom Jesus do Norte, que a gente reconhece o trabalho, e até eu diria
que o que eu vou dizer aqui, uma coisa não anula a outra, sabe, professor? Ao contrário, elas se complementam. Agora, o que eu acho que é o grande destaque do momento são as opções não asilares, ou seja, as opções que não sejam necessariamente de tirar esse idoso do convívio familiar para ele ficar numa entidade isolada, sem, digamos assim, sem aquele contato diário e no âmbito familiar. E com relação a isso, a gente tem visto experiências de sucesso, né, que são feitas através de centros de convivência do idoso e modelos parecidos que, na verdade, o que acontece na prática? Esse idoso de manhã, né, ele é levado ou por conta própria, se tiver condição de se locomover, ou ele é buscado por um transporte ofertado na rede pública ou pela entidade, e ele passa o dia, na verdade ele passa o dia num ambiente maravilhoso, no sentido de que ele se ocupa em oficinas, às vezes tomando ali noções de informática para se familiarizar até melhor, como nós falamos, com o terminal de atendimento em banco, noções às vezes de cultura, leituras, às vezes um carteado, né, obviamente que não pode ser apostado, um carteado para diversão, e tantas outras questões que ele pode utilizar nesse ambiente. Ao final do dia ele retorna para casa. Bingo sem aposta pode também. Um binguinho, né, muito bom sem aposta. Muito inocente pode. Muito inocente. Né? E uma série de coisas, né? Eu diria ter um grupo teatral, um coral. São inúmeras opções que podem ser feitas nesses locais. E aliado a isso, complementando a pergunta, eu queria fazer o grande destaque que eu acho mais importante, né, se é que tem alguma coisa menos ou mais importante nesse contexto, que é a necessidade, eu convido aí a todos os idosos para se organizarem. Nós não vamos a lugar nenhum, eu percebo, neste Brasil, sem organização. É aquela organização que eu me refiro apartidária, não é de cunho político, mas que tem por política a política pública do idoso. Nós só vamos conseguir isso através desses conselhos municipais do idoso. Se a sua cidade não tem, ou se tem e está precisando ser revitalizada, chame a sua vizinha, chame o seu vizinho, né? Chame o seu parente, que também, como você é da melhor idade, aí da terceira idade, e vá procurar saber como que está funcionando esse conselho. Verifique o dia que ele se reúne e chegue lá e diga o que ele está fazendo, quais são as propostas que estão sendo encaminhadas, se ofereça para fazer parte, e realmente aí nós vamos poder exigir, né, volto a dizer, das esferas municipal, prefeitura, eu diria até da Câmara. Nossos vereadores são os representantes que nós precisamos ter ao lado desse idoso, né? Então a Câmara, o próprio Ministério Público tem que ser exigido do Ministério Público, esse Conselho tem esse direito de exigir do Ministério Público, da Defensoria Pública, e eu até acrescento da OAB, que é histórica nas grandes lutas deste país, para a gente conseguir realmente que haja o cumprimento efetivo do Estatuto do Idoso. Doutor Fábio, eu vou aproveitar que o senhor fez a abordagem da questão do centro de convivência. Uma ideia da maior importância é essa, no sentido de dar qualidade de vida aos idosos. Sobre o aspecto do lazer, cultura e esporte, que são mencionados no Instituto, né, no que se constitui na prática essa garantia de esporte, lazer e cultura para o idoso. Além do centro de convivência, parece que existe uma possibilidade de desconto, ingressos, alguma coisa assim. Parece que isso não está sendo praticado. Existe o idoso, ele tem o direito de ter redução no preço de ingresso para teatro, para cinema e tal, e parece que ninguém sabe disso, ou pelo menos ninguém está cumprindo isso. Já chegou ao seu conhecimento, porque a coisa parece menor diante de outros problemas que são tão agudos, né, nas questões que envolvem a terceira idade, mas já chegou ao seu conhecimento profissionalmente ou funcionalmente algum problema dessa natureza? Alguém que tentou se obter esse benefício e não conseguiu? Ah, sim, este é um grande desafio. Porque o que acontece? Ele, às vezes, quer fazer uma viagem, tem direito a esse transporte, a essa passagem, mas é colocada as situações burocráticas que, como pano de fundo, impossibilitar ele conseguir essa passagem, esse transporte, esse desconto, né? E, na verdade, o que acontece? Ele fica sendo como que se estivesse pedindo um favor.
como se ele estivesse onerando ou prejudicando alguém por exigir um direito. Mas isso só, eu volto a dizer, isso para ser ultrapassado exige uma união maior dos idosos. Os idosos precisam entender da necessidade de se unirem através desses conselhos municipais, eu diria até através de associações também. Se organizarem, né? Mesmo. Se organizarem. Inclusive, eu não cheguei a falar, eu reputo de extrema importância, né, que se tenha um advogado, uma assessoria jurídica dessa associação, para dinamizar e exigir, inclusive na via judicial, o que for preciso para cumprimento desses direitos. Sim, porque a Defensoria Pública pode agir, o Ministério Público certamente age, mas é preciso alguém acompanhando mais de perto o surgimento desses conflitos. É preciso entender que a Defensoria Pública atua em vários âmbitos, esferas, e o Ministério Público também. Então, sem querer se furtar uma obrigação legal, mas o foco ficaria muito mais intenso se fosse exercido de forma direcionada por uma associação de idosos ou através do Conselho Municipal do Idoso. Isso é uma ideia excelente. Agora eu lhe pergunto, o senhor tem conhecimento de um tipo de associação como essa funcionando em algum lugar, ou é apenas uma compreensão que o senhor tem do problema? Não, eu tenho observado sim. As pessoas me procuram às vezes de forma organizada com a associação e elas já trazem o documento, o requerimento, protocolo, acompanham o andamento, e isso traz sim, primeiro eu diria de suma importância, o respaldo para o trabalho do promotor, e eu acredito também do defensor público. Por quê? Porque quando você vai pleitear, você não está falando apenas como aquele promotor de justiça, você está falando como alguém que está sendo reclamado, que está sendo pressionado, no melhor sentido do termo, para exigir de quem de direito que cumpra o direito que o Estatuto estabelece. Parece que nós temos um telefonema, por gentileza. Sim. Desculpe, com quem eu estou falando? É Maria de Fátima. Dona Maria de Fátima. Pois não, Dona Maria de Fátima. Eu queria saber se é legal o banco cobrar a taxa para pagar o pagamento dos aposentados. Dona Maria de Fátima, eu quero lhe dizer duas coisas. A primeira é que a senhora acaba de receber aqui um Estatuto do Idoso e legislação complementar sobre as questões dos idosos, e que é aqui uma cortesia do nosso convidado de hoje, doutor Fábio, e a senhora pode depois, falando diretamente com o Marcelo, saber como a senhora faz para receber isso aqui na Rádio Bom Jesus. Agora, em segundo lugar, o doutor Fábio vai lhe responder a pergunta agora. Por favor. Olha, é um grande prazer falar contigo. Eu queria dizer o seguinte, te explicar uma questão até histórica, que como eu já falei, eu trabalhei na Previdência, fui gerente do INSS. O que acontece? Muito no passado, só os bem mais antigos devem lembrar, a Previdência, o INSS tinha uma tesouraria, ou seja, ele próprio fazia pagamentos, né? Ele tinha um caixa, um cofre, e obviamente com o que arrecadava e os cálculos fazia o pagamento. Mas com o crescimento, né, da gama de pessoas que são atendidas pela Previdência, isso se tornou inviável. Então passou-se, obviamente, a utilizar o que é mais comum, a rede bancária e até, em alguns casos, correios também, para fazer pagamento de aposentado. Só que tem um detalhe, banco não faz nada de graça. Eu falei isso no início da nossa conversa aqui e repito, o banco cobra da Previdência. Na verdade, quem paga, eu diria que é a população brasileira. Isso não é descontado, quero deixar claro, não é descontado da aposentadoria, mas é um custo que o Ministério paga, e o Ministério faz parte do governo, por fim, na roda final lá, na ponta final, quem paga é toda a população. Eu queria agora, doutor Fábio, cuidar de uma questão que é algo conflituosa. Como nós dissemos na abertura do programa, a senilidade não está necessariamente condicionada à faixa etária, né? Existem pessoas muito idosas e mesmo assim perfeitamente lúcidas e produtivas, enquanto outras, bem mais jovens, já acusam sinais de decrepitude e se mostram pouco ou nada produtivas. Isso decorre de fatores genéticos, emocionais, nós não vamos discutir agora, porque está mais para o campo da medicina do que para o campo do direito. Mas, de toda forma, o Estatuto proíbe a fixação e limitação de idade para a contratação de empregados, punindo quem o fizer. Não lhe parece uma contradição essa proteção ao direito ao trabalho e a priorização para os mais velhos em caso de empate nos concursos públicos, visto que no próprio serviço público
Existe a previsão de uma aposentadoria compulsória que alcança a todos, por mais produtivos que sejam, parece que é a partir dos 70 anos de idade? Esse limite dos 70 anos, inclusive existe um projeto de emenda constitucional, que a gente chama popularmente de PEC, né, que outros até apelidaram, professor, de PEC da Bengala, né? É uma coisa pejorativa, mas na verdade eu considero essa brincadeira mais uma atitude de preconceito. Pois não. Nós não podemos mais, isso está página virada, nós não podemos mais relacionar idade com condicionamento mental, com destreza, eu diria até física também. Nós temos pessoas aí se superando em várias esferas profissionais, intelectuais, independentemente da idade. Então essa questão etária já passou da hora dela ser suprimida e retirada, porque não tem cabimento estabelecer 70, 80, 75. Né? Nós tivemos Oscar Niemeyer, a grande figura emblemática aí, eu acredito, do século, que aos 100 anos, né, fazia trabalhos com preços correspondentes à capacidade e à genialidade dele. Eu concordo plenamente com o senhor em relação a isso. Acho que é uma forma de preconceito, é uma forma de discriminação também. E só para exemplificar, o senhor citou o Oscar Niemeyer, eu vou citar uma pessoa que é mais próxima de mim do que o Oscar Niemeyer, que é o meu pai. Opa. Meu pai tem 94 anos de idade, lúcido, é uma pessoa de um consenso de humor absolutamente apurado. Ele é uma pessoa que está numa propriedade que ele tem no interior, ele mora em Fortaleza, mas tem uma propriedade no interior do Ceará, uma propriedade grande, e ele está fazendo um loteamento. Eu diria que, na verdade, ele está construindo uma pequena cidade. Ele próprio administrando, ele próprio gerindo aquilo, ele próprio planejando aquilo, até porque os filhos não têm condições de acompanhá-lo para lá. Moram longe, no caso dos que moram lá são as minhas irmãs. E ele está construindo, ele pegou alguns invasores que ele tinha, eram uns poucos invasores, e ele transformou esses invasores em compradores de lotes, ajudou, auxiliou, facilitou, e um lugar que ele tinha lá talvez umas 300 ou 400 pessoas, hoje já moram com urbanização, luz, calçamento, moram hoje algo como 5.000 pessoas. Isso ele está fazendo isso sozinho aos 94 anos de idade. E para mim é um exemplo disso que o senhor acabou de dizer, que a senilidade ela não está, vamos dizer, vinculada à idade, e que uma pessoa aos 70, aos 80 e até aos 90 pode ser uma pessoa extremamente produtiva. Eu tenho um exemplo desse na minha família, do qual eu me orgulho muito, e isso me faz compreender melhor ainda essa sua explicação, que já é bastante clara. Agora, vamos falar de um ponto, doutor Fábio, que é a questão da habitação. O Estatuto do Idoso tem lá uma regra, a não ser que tenha sido revogada e eu não saiba, de que deve haver uma reserva de 3% das unidades residenciais para idosos nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. Mas não me parece muito provável que as incorporadoras estejam respeitando isso com rigor. Já chegou à sua esfera de atuação alguma demanda desta natureza? Não, eu confesso que eu não tenho conhecimento diretamente do problema, mas eu já estive estudando a questão. O que me parece importante, e aí eu faço um elo com a questão dos vereadores que eu comentei, as câmaras municipais. Eu acho relevante que as câmaras aprimorem o poder executivo também, por iniciativa de lei, aprimorem a seguinte questão, que o alvará que autoriza, né, o alvará que é destinado a permitir esse tipo de edificação, ele próprio deve contemplar, nos seus quesitos, a verificação dessa reserva, né, de modo que haja um controle da fiscalização do poder público. A própria concessão desse direito de construir já deveria trazer a previsão. Então fica aí uma dica para os grandes vereadores da nossa região e os administradores, os prefeitos e prefeitas, e principalmente ponham isso como exigência. E volto a insistir, que o Conselho Municipal do Idoso, as organizações dos idosos, verifiquem isso, façam visita às câmaras e exijam esse tipo de controle para a construção.
eu quero colocar, doutor Fábio, uma última questão, porque o nosso tempo vai se aproximando do final, que é uma questão relativa aos transportes públicos. E aí faria, vamos dizer assim, a equivalência dessa questão dos transportes públicos a uma questão que o senhor, agora há pouco, respondendo a uma pergunta, o senhor abordou. Existe um direito dos idosos ao uso de transporte público, gratuitamente. Existe um direito dos idosos à prioridade em determinadas filas, fila em banco, fila em supermercado, enfim. Mas parece duas coisas. Primeiro, que algumas pessoas, obviamente mais jovens, mais novas, entendem isso como um abuso. E a segunda coisa é que alguns idosos, ou não sei se muitos, têm um certo constrangimento porque eles sentem um olhar de desaprovação quando eles fazem uso desse direito, não é? Eu gostaria que o senhor nos dissesse com clareza, e principalmente aos nossos ouvintes que têm idosos na família ou que são idosos, né? Como é que eles devem se comportar diante disso? Porque eu já ouvi protesto em fila, porque um idoso passou na frente, e é direito dele passar adiante numa fila onde ele tem direito à prioridade. Com certeza, isso aí o idoso ele tem que exercer esse direito, não como se fosse um favor, isso, ou como se ele estivesse ali numa situação de esperto. Ele é alguém que tem um somatório de uma grande experiência de vida e que por conta disto, ele agora tem realmente esse direito a ser exercido. Aliado a isso, eu acho, na outra ponta, uma questão também muito interessante verificar é o seguinte, é que a maioria das instituições, elas não vou generalizar, que tem algumas que pontuadamente respeitam, elas não estão destinando o atendimento prioritário ou específico para o idoso. De modo que eu acho que a instituição é que cria o constrangimento, porque ela coloca um caixa único ou um atendimento único, né? Ou às vezes que disfarçadamente é do idoso, mas na verdade sem dar o fluxo para o atendimento normal. E isso é que gera o constrangimento. Então eu considero que a empresa ou a entidade bancária, ela é que gera o constrangimento ao não colocar o número suficiente de atendimento para que de fato tenha muito especificamente o atendimento. Como o atendimento é insuficiente, é isso que gera. Vamos dizer, se agiganta essa ideia de ter alguém passando adiante na fila. Porque a pessoa está há muito tempo naquela fila, né? E aí o idoso, com toda razão e direito, chega e é prioritário o atendimento dele. Muitíssimo. Mas poderia ter separadamente, que eu acho certo. Como o nosso tempo se foi, vamos ter que finalizar a nossa conversa por hoje. Mas só interromper, vai ficar uns exemplares aqui e eu deixo à disposição do senhor professor para com a rádio verificar uma maneira de sorteá-los ou entregá-los aí para que a população... Com certeza, eu ia falar disso também, agradecer pela sua cortesia, que é de importância na orientação de pessoas que precisam dessa orientação. Posteriormente eu vou lhe comunicar como é que esses exemplares foram ou serão entregues, tá certo? E nós é que agradecemos pela sua cortesia e generosidade em pensar nesse aspecto de deixar um instrumento de orientação aqui para os nossos ouvintes que precisam dessa orientação nesse tema. Mas, de qualquer forma, estamos lamentando que termine o tempo, principalmente quando o entrevistado é alguém com experiência profissional e acadêmica sobre o assunto, e conhecimento acadêmico sobre o assunto, como aconteceu no dia de hoje. Queremos agradecer pela participação do professor de Direito e promotor de Justiça, que atua nas comarcas de Muqui e Mimoso do Sul, no vizinho estado do Espírito Santo, Dr. Fábio Batista de Souza, assim como ao público ouvinte, pela sua audiência e participação. Meu caríssimo Dr. Fábio, o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à sua disposição para as despedidas. Muito obrigado, eu realmente agradeço a todos os ouvintes, a direção da rádio, ao professor Wagner, que me deu uma oportunidade de ser instrumento. O importante aqui é ser instrumento de uma sociedade que quer se ver melhor, que quer ser fraterna e que vê um Natal que tem que passar além do simbólico para a concretude. E a concretude se faz com atitude, com consciência e participação. Muito obrigado. Nós é que devemos agradecer e agradecemos também ao Marcelo Ribeiro, que prossegue com o show da manhã. E para encerrar, uma última palavra dirigida sobretudo aos mais jovens. Trate bem os idosos e tenha paciência com eles. Porque mesmo que nesta fase da vida a inexperiência lhe diga que a sua juventude será eterna,
Em algum lugar do futuro, você também precisará, e muito, de acolhimento e compreensão. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e essa é a Rádio Bom Jesus, uma senhora emissora aos 30 anos de idade. Até a próxima terça-feira, neste mesmo horário. Tenham todos uma boa semana.